E agora? Ainda falta uma ligação, né? Oi? W1 com V2. Beleza. Acabou? Exato. As fases vão entrar onde? Mesma pegada. Só que agora, ó, aqui é uma coisa, aqui é outra. Lógico que lá vocês não vão fazer um monte de volta, não, que ele já coloca os terminais certinho para ficar mais fácil a ligação. Mas só para que vocês entendam de onde que sai, é daí que sai. É que ele já padroniza lá e já usa o U, o V e o W. Até aqui, alguma dúvida? Não? E o de 12? De 12 pontos? Tem ideia? Só com base nessa analogia que a gente fez até o momento. O que vai acontecer? Esses caras aqui, né, igual, vamos supor que esse no motor esteja lá dizendo que ele trabalha, até porque na verdade ele tem 6 pontas, ele trabalha com 2 níveis de tensão, igual a gente viu. No de 12 pontas, aí a gente já trabalha com mais níveis de tensão, a gente vai duplicar isso aí. Só que o exemplo, essa analogia aqui, é exatamente a mesma. Eu vou fazer, vou apagar ali de um lado, que agora fica um pouco de uma forma que eu ainda consiga manter essa analogia aqui inicial. O que vai acontecer, por exemplo, em um de 12 pontas, ó, vou fazer uma estrela e um triângulo, só para a gente fazer uma analogia, para a gente avançar. Então, por exemplo, vou fazer um duplo triângulo. De um jeito, fica mais fácil. Ó, cada componente desse aqui é uma bobina. Vou fazer assim para ficar mais. Ó, então vamos lá. Ó, diferente do que se tem, por exemplo, aqui, ó. Agora a gente consegue ver que é um triângulo. Só que agora não é uma bobina de cada lado. São duas, né? E aí a soma dessas duas, aí você vai pegar aqui, ó, 2, 4, 6. Beleza? Aqui a gente falava de 3. Então eu dupliquei e assim dupliquei as possibilidades. Esse arranjo agora traz para essa analogia aqui. Ainda essa analogia. Eu não vou puxar as linhas, porque senão vai ficar um emaranhado de linha e fica até difícil de entender. Mas vamos lá. Quando eu pegar e medir isso aqui. Ó, você imagina aqui a mesma pegada, tá? Ó. O R aqui em cima, o S aqui e o T aqui. Beleza. Quando eu medir isso daqui, eu estou medindo que tensão é essa? Com as analogias, ó. A mesma analogia. Ó, entre fases, ó. Entre fases. Oi? Não, é tensão. 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 Estou medindo diferença de potencial. Oi? Ó. Tensão de linha, porque eu estou medindo entre duas fases, beleza? Que é a tensão lá da rede. Então, vamos lá, VL. Fechou. E quando eu for medir isso aqui?
ó, que é a tensão em cima das bobinas, é a mesma? Não? Por quê? Não é a mesma? Não tem problema errar não, pessoal. Vamos, a gente está trocando uma ideia. É a mesma tensão aqui, ó. A tensão VL é igual a VF? Não? Sim. Vamos lá, vamos para uma votação. Sim e não. O que, que vocês acham? Ah, faz a mesma analogia daqui. Aqui só entrou com um componente a mais. Então, mas ó, pensa que é isso aqui. Lembra que tem em paralelo associação de resistores em paralelo com a fonte. A tensão vai ser a mesma tensão da fonte. Então, ó, estou medindo aqui, eu tenho uma tensão. Aí, aqui está em paralelo, não está? Porque, ó, a saída do componente A está conectada à saída do componente B, assim como as entradas. E, ó, ambas estão entrada e saída. Então, olha, se eu medir isso daqui, e se eu medir isso daqui, ó, presta atenção, ó, é a mesma. Ó, e se eu medir isso aqui, é a mesma. Então, ó, eu só coloquei mais uma bobina em paralelo. Não mudou nesse quesito. Então, aqui eu usei de um motor de 12 pontas para um fechamento duplo triângulo, que vai me dar uma tensão 220. Seria um fechamento aqui para um 220. Por que 220? Ó, vamos começar aqui. É porque quando a gente chega aqui, começa a colocar mais mesmo, causa um pouco de confusão. Mas vamos voltar para cá. Ó, cada bobina... Vamos fazer o seguinte. Ó, eu tenho uma tensão de rede de 380 volts, nesse exemplo. Se eu medir aqui, dá quanto? Oi? 220, porque eu estou medindo diferença de potencial entre uma fase e um neutro. Se eu medir aqui, e assim, então cada bobina está recebendo sempre quanto? 220, certo? E olha a tensão da rede. Beleza. Agora, a mesma situação. Quanto que tá? 380. E assim, a mesma coisa. Então, agora, o meu arranjo está recebendo a mesma tensão da rede, ou seja, os 380. A mesma analogia vem para cá. Se eu tiver um 380 volts aqui, eu vou teria um 380 aqui, porque elas estão em paralelo. Beleza? Aí, vamos para essa analogia aqui. Ó, mesma analogia do que a gente tinha aqui, só que agora com um de 6 pontas. Se a gente falar lá daquela, ainda assumindo o 380 lá, entre a tensão da rede, né, que vai ser o VE. Se eu medir, por exemplo, essa tensão aqui, eu estou medindo qual tensão na nossa analogia lá, em que é 380 a tensão da rede? Porque é entre fases, né? Eu não coloquei aqui, mas vamos seguir a mesma premissa. Beleza, 380. E agora, se eu vim para cá? 220. Então, beleza, ó. Cada bobina
está recebendo, então, 220, correto? Aqui, então, é 220, não é isso que vocês falaram? Não? Aí é quanto aqui? 280? Ó, vamos lá. 220. Então, beleza. Aqui é 220, não é? E aqui? E aqui? E aí segue a mesma coisa se a gente fizer aqui nas demais, beleza? Então, nota, o que mudou nesse fechamento? Nada. Aqui seria um duplo triângulo, então 220. E aqui seria um duplo estrela para 380. Só que isso aqui eu estou falando da rede. Apesar de que aqui a gente... Beleza, aqui a gente usou um exemplo, só que a gente vai fazer esse tipo de fechamento aqui, por exemplo, quando a rede é 220. Aqui eu só fiz a analogia do 380 aqui para que vocês entendessem. Se fosse 380, eu ia fechar, ia ter 380 aqui. Mas o que a gente precisa não é isso. Não é. Se tiver 380, a gente tem que fechar de uma outra forma, porque cada bobina, no final, vai receber uma tensão de 220. Basicamente é isso. Por quê? Você fechou aqui uma dupla estrela, aí beleza, porque a tensão lá é 380, mas quando você medir aqui a tensão de fase, é aquela relação do raiz de 3, que a gente já viu, vai dar o 220. Ou seja, por quê? Porque elas têm basicamente a mesma resistência, que é o que a gente chama também de impedância. A carga aqui, elas têm o mesmo tamanho, o mesmo número de voltas, então elas estão arranjadas lá dentro do motor a uma resistência ômica similar. Logo, o que você vai ter aqui de queda de tensão em cima dessas cargas, uma vez que elas estão em paralelo com a fonte, ó, é a mesma tensão da fonte, que nesse caso é o meu VF. Ah, beleza. E o VL? Olha só, o VL eu já coloco mais gente na parada. Justamente por isso. Não que, Lucas, mas eu não entendi. Você está me falando que, sim, por que que vai ter só sempre 220? Porque esse ponto aqui referencial é zero. E a diferença aqui eu tinha mostrado para vocês da amplitude. Uma coisa é eu medir entre fases. Outra coisa é eu medir entre cada bobina. A bobina aqui vai estar recebendo 220 volts. Essa em paralela com essa, mesma tensão, assim como as demais. Agora, tem uma outra forma de ligação. Aí vamos para o triângulo. Ó, veja que eu tentei representar um triângulo, tá retinho, mas é a mesma analogia aqui, beleza? Mesma ideia. Oi? Dá. Ó, então o que que acontece? Mesma analogia, só que a ligação é igual? É igual? Não é igual. As cargas aqui, nota que elas estavam ligadas em paralelo. Agora as cargas estão ligadas como? Série. Então vamos lá, aí é uma outra analogia. Aí geralmente esse cara aqui a gente fala que é triângulo 400, quando a tensão da rede é 440. Se eu falei que a tensão da rede é 440, então se eu medir RT dá quanto? 440, beleza. Então vamos lá. E quem que é essa tensão na nossa analogia aqui? Tensão de linha, isso aí. Ó, como a carga... Aí veja bem, eu estou com uma tensão aqui, só que eu estou com série, ó, de 2. Beleza aqui. Aí, ok. Quando eu medir a tensão em cada bobina agora em cima, quanto vocês acham que vão dar? É isso aí. Que vai ser a minha tensão de... Vai dividir. Por que que divide? Porque elas têm basicamente a mesma resistência. Então, aí nesse caso, eu estou criando meio que um divisor de tensão.
Então, aí você vai dividir isso aqui. Aí, se eu vou ter 220 e 220, as duas somadas, 440, é isso aí. Então, aqui, ó, 220 volts. Porque, e aí, novamente, cada bobina está arranjada para receber os seus 220. Aí vamos para outra agora, que é a estrela. Ó. Aqui agora a tensão da minha rede, o meu VL, vai ser 760 volts. Aí, mesma coisa, a mesma aplicação. Quando eu fizer, por exemplo, uma fase e a outra, 760. Quando eu fizer uma fase com o ponto neutro, aí vai ter aquele zero de referencial, aí a gente vai ter aquela relação de 3, raiz de 3. Então, se eu medir daqui até aqui, aí a relação de 760 sobre raiz de 3 volta para o 440 aqui. Aí, beleza. Se eu medir daqui a aqui, tem 440, certo? Ah, quantas bobinas tem aqui, nesse meio? O que vai acontecer com a tensão em cima delas? Vai se dividir. E aí eu vou ter 220 de novo em cima da bobina. Aqui eu não posso falar que é tensão de fase não, tá? Tensão de fase é justa não na bobina, e sim nas duas, mas não na bobina. Porque o que está passando aqui, a tensão de fase a tensão de fase é justamente quem? A relação sobre raiz de 3. Se eu fizer 440 sobre raiz de 3, vai dar 380, não vai dar 220. 220 é aqui, em cima dessa bobina, beleza? Em cima da bobina. Aí aqui, ó, mesma coisa, eu vou ter 220 volts. Deu para entender mais ou menos a analogia de como que a gente faz o arranjo das bobinas no interior para ter de fato ali uma tensão em cima da bobina, mas essa tensão ela vai ser basicamente sempre a mesma na bobina e não na rede. Na rede a gente vai, de acordo justamente com a rede, é que a gente vai fechar o nosso motor. Esse cara aqui, 12 pontas, mas não significa que eu não possa usar ele no 220, eu posso. Não significa que eu não possa usar ele no 380. E aí me permite além usar ele também no 440 e usar ele no 760. Esse de 6 pontos, de 6 terminais, ele só me proporciona duas. Claro, poderia ser um 380 e depois raiz de 3, mas aí eu não teria o 220. É só duas disponíveis. Aqui são 4. Então ele me dá mais flexibilidade. Na questão dos fechamentos aqui, é exatamente a mesma analogia. Vou fazer aqui para a gente... Então, ó, você vai tendo aqui. Repara, ó, lá eu tinha 3 bobinas, agora eu tenho 6, justamente para fazer todo aquele arranjo ali que a gente falou. Aqui, o que acontece? Mesma analogia do que a gente faz lá, tendo como ponto aqui. Se aqui eu vou colocar em paralelo, então aqui eu tinha o quê? Eu tinha 5 e 6, eu vou colocar no desenho ali. Então, como que a gente faz? Se aqui eu tinha 5 e 2, que era essa bobina aqui, ali em paralelo dela no desenho vai entrar essa de baixo. Aí aqui da mesma forma, onde eu tinha essa, em paralelo dela entra essa. E aqui sucessivamente. Quando for nesse cenário aqui. Quando for nesse cenário aqui, essa fica em série dessa, essa com essa e essa com essa, sempre em pares. Então, por exemplo, se a gente tinha uma ligação que vamos fazer aqui, ó, que a gente tinha, vamos lá, estrela,
para a gente pegar essa situação aqui, para a gente fazer aqui. Se a gente tinha lá, o R estava entrando ó, no 1 e no 4, certo? Aí quem que são as pares dela? 7 e o 10. 7 e 10. Beleza. Aí, na S, a gente tinha lá 2 e o 5. Aí quem está na mesma disposição? 8 e 11. Beleza. AT, nós tínhamos 3 e 6. Aí sobrou o par 9 e 11. 12, não? Opa, 12, 12, é isso mesmo. É que eu coloquei 11 duas vezes. É 12. Isso aí. Aí, lá no motor, não é numeração que ele vai trazer. Ele vai trazer a mesma coisa daquilo ali que eu vou escrever em azul. O 1, o 2, V1, V2, W1, W2, o 3, o 4, então, por exemplo, ali onde eu ia ligar 11, 12, 10, eu não vou fazer 11, 12 e 10. Nota que eu só fiz aqui, ó. O que eu vou fazer? Isso, com isso, com isso, e curto-circuitei isso aqui. Quando eu abrir, todo mundo vai ter aquilo ali que a gente tinha no desenho. E aqui, em vez de eu falar que eu vou curto-circuitar o 12, o 10, o 11 e o 12, eu vou curto-circuitar o 4, V4 e W4. E assim sucessivamente, da mesma forma que a gente fez com as demais. E aqui, no caso do paralelo, seria a mesma analogia. Se lá a gente tinha aqui 1 e 4, aí o próximo é aqui, ó, 7 e 10. Ó, maior com maior, menor com menor, beleza? Sempre assim. Aí no esse aqui, ó, eu tinha o 2 e o 5. Eu tinha aqui, vai, 2 e 5. Vou colocar o 8 e o 11. Aí, aqui eu tinha o 3 e o 6. E aqui o 9 e o 12. Espera aí. 3 e 6, 9 e o 12. Beleza? Aí agora, para ligar nesse duplo estrela, para fechar 380, eu vou ligar. Aí você vê que aqui já vão ser mais ligações, né? Aqui eu vou ligar 4, 10, 5, 11, 6 e 12. Aí eu vou ver quem as suas respectivas correspondências aqui em azul, que é o que o motor vai estar te dando. Só que não precisa ter isso de cor, porque o motor ele vai te dar essa ligação. Só que ele não vai dar 1, 2, 3, 4 e não vai fazer desenho assim. Vocês vão fazer umas ligações lá que muitas das vezes não faz sentido visual, mas na ligação faz sentido porque ele deixa sempre as mais perto. Por exemplo, essa que ele vai se curto-circuitar, elas já estão de tal forma a você conseguir ligar sem ficar atravessando um fio no outro. Se eu fosse ligar igual a gente fez ali, eu ia ter que atravessar um monte de fio, sair atravessando um monte de fio aqui. Por exemplo, nessa daqui, ó, eu estou falando que eu vou ligar o 5 com o, ó, 5 e o 11. Então, ó, 5, deixa eu fazer com uma outra cor. Ó, o 5 com 11, aí depois o 6 com 12, 6 com 12, aí o 4 com 10, aí depois eu curto-circuito todos eles em algum ponto. Beleza, aí as demais. Aí eu vou e curto-circuitei eles. Fechou. Ok, aí os demais. Aí, eu vou ligar onde? Com 7. Olha o tanto de fio que eu saio atravessando para ligar desse jeito. Por isso que o motor ele vai rearranjar para você de uma forma mais fácil.
Aí lá o 4 já tá ali, aí o 1 e o 7, beleza. Oi? 3 com 9. 3 com 9, beleza. E aí aqui vai receber um, aí beleza, vamos lá, o 2 com os, beleza, já tá ligado aqui, o 2 com o 8, ó. Fechou. Aparentemente é só isso e aí entra com as fases no 1 aqui. 3. Olha o tanto de emaranhado que eu fiz. Lá na plaquinha já vai estar de um jeito que você não sai atravessando nada. Você liga ela estrategicamente sem precisar fazer esse monte de... Aqui foi mais para vocês terem a noção de onde que sai.